Olá, professores. Estamos aqui hoje para fazer alguns comentários com vocês a respeito do nosso edital, da prova prática do concurso para professor do Estado, que eu prometi a vocês que quando saísse, estaríamos aí comentando esse edital e dando algumas dicas para vocês para a elaboração do plano de aula ou do plano de ação, elaboração não somente do plano, mas também como vídeo. Então vamos entender primeiro um pouquinho do edital aí que a banca acabou de lançar para vocês. Vamos lá. A prova prática, ela será realizada nos termos 9.3 do edital inicial. O que esse item diz, né, sobre essa etapa do concurso? Que é uma etapa eliminatória e classificatória. Então, a gente tem mais uma etapa aí para vencer, para poder estar sendo aprovado para esse concurso público para professor do Estado do Paraná. O valor dessa prova é de 0 a 30 pontos, sendo que o candidato ele necessita de, no mínimo, 18 pontos para ser aprovado. Como que foi distribuído esses 30 pontos, né? O plano de aula ou o plano de ação vale 5 pontos, e o vídeo gravado pelo professor dos diferentes componentes curriculares ou pelo professor pedagogo tem uma pontuação máxima aí de 25 pontos. Quais são as orientações que o nosso edital nos traz, tá? Então vamos lá. A prova didática, ela constará de uma avaliação do desempenho dos candidatos por meio da apresentação, tanto do documento escrito, que é o plano de aula ou o plano de ação, e esse plano de aula ou esse plano de ação tem que ser de sua autoria. Eu não posso baixar um plano de aula lá do LRCO, copiar esse plano de aula na íntegra, gravar o vídeo, né? Porque aí não é da sua autoria, da autoria do candidato. Eu posso sim estar utilizando esses documentos como referência, né? Depois cita lá que foi utilizado sem problemas nenhum. Mas o mais importante é que esse plano de aula ou esse plano de ação seja aí de autoria do candidato. Uma aula ou plano de ação do professor pedagogo, conforme o seu componente, em vídeo, previamente gravado pelo próprio candidato, sem cortes e sem edição. Então, o edital ele já traz essa orientação, que esse vídeo ele não pode ter cortes e ele não pode ter edição. Então, é treinar mesmo aí, ó, ficar na frente da câmera, treinar bastante esse plano de aula depois de elaborado, para que ele não tenha lá nem cortes, nem edições, senão vocês vão estar sendo eliminados. A prova, né, ela tem essa pontuação que eu coloquei para vocês, o plano de ação ou plano de aula 5 pontos e o vídeo, né, uma pontuação maior aí de 25 pontos. Então vamos falar a respeito agora do plano de aula, do professor dos diferentes componentes curriculares. O que o edital nos coloca aí, né? Então, primeiro, esse plano ele tem que estar relacionado ao componente curricular da inscrição. Para qual etapa da educação básica? Ou para os anos finais do ensino fundamental ou para o ensino médio. Então, por um exemplo, Mari, eu vou elaborar um plano de aula do componente de educação física para o 8º ano do ensino fundamental ou para o 2º ano do ensino médio, tá? Então, tem que ser ou anos finais ou ensino médio aí, e de acordo com o meu componente de inscrição. Se eu me inscrevi para educação física, esse plano tem que ser dentro da educação física. O que esse plano tem que ter? Então, já tem um modelinho lá no edital onde vocês vão seguir. Os encaminhamentos metodológicos, tá? Então, qual metodologia que eu vou utilizar para eu aplicar essa aula? De preferência, aí, uma metodologia ativa. Dependendo do ano, é uma metodologia, né? Vocês vão escolher a metodologia ativa mais adequada para aquela série. Eu vou trabalhar conceitos lá com o 7º ano. Mapas mentais, mapas conceituais, bacana, né? Para estar trabalhando uma metodologia bacana. Vou trabalhar com o 6º ano, a gamificação, que trabalha com jogos, né? Escolher aí uma metodologia mais dentro dessa faixa etária aí da criança, com interação, com brincadeiras, né? Com os jogos, é uma metodologia bacana. Eu vou trabalhar com o ensino médio, né? De repente aí, uma metodologia ativa, uma sala de aula invertida, um júri simulado, enfim, né? É que essa metodologia, nesse encaminhamento metodológico,
é importante vocês destacarem qual é a metodologia ativa que vocês vão estar utilizando. E os recursos pedagógicos digitais, tá? Então, eu tenho a metodologia ativa, que é uma coisa, e eu tenho os recursos pedagógicos digitais, né? Então, eu vou usar o quê? O Padlet, né? Eu vou usar uma lousa interativa, eu vou usar vídeos do YouTube para melhorar os conhecimentos prévios lá numa sala de aula invertida, eu vou usar o Educatron, eu vou usar o Google Apresentações. Então, quais são os recursos digitais que eu vou utilizar para aplicar essa metodologia? Então, lá dentro dos encaminhamentos metodológicos, na descrição da aula de vocês, vocês vão escrevendo isso no plano. A fim do quê? De atingir o objetivo de aprendizagem. Então, eu tenho lá meu plano, né? De acordo com o modelinho. Eu já selecionei o tema da minha aula, eu já selecionei qual que é o objetivo de aprendizagem, e esse objetivo de aprendizagem tem que estar de acordo com o referencial curricular do Estado do Paraná ou com o CREP, né? Aí eu vou trabalhar lá com os meus alunos jogos e brincadeiras. Qual que é o objetivo de aprendizagem para esse conteúdo de jogos e brincadeiras, para esse tema, né? Quais habilidades que eu vou desenvolver dentro desse tema? Aí eu vou descrevendo a minha aula, quais são os encaminhamentos metodológicos, tá? Tudo em cima dos objetivos de aprendizagem. Não pode fugir. O que a banca vai avaliar também, né? Se essa descrição da sua aula está de acordo com o ano que você escolheu para elaborar o plano e para apresentar essa simulação em vídeo dessa aula, por meio de um dos itens de conhecimentos específicos do anexo do edital, escolhido pelo próprio candidato. Então, se eu estou prestando para educação física, eu vou lá nos itens do edital dos conteúdos de educação física, vou escolher um conteúdo, vou ver se esse conteúdo bate lá com o referencial curricular do Estado do Paraná, se tem, ou no CREP, né, se tem esse conteúdo lá, para eu selecionar o meu objetivo de aprendizagem e, enfim, desenvolver o meu plano. Então, esse plano de aula, ele deve apresentar a relação com os documentos curriculares orientadores da rede pública estadual de ensino do Paraná, tá? De acordo com a etapa. Por que o edital coloca isso aí? Porque para o ensino fundamental, a gente tem o CREP, né, que tem todas as orientações. Para o ensino médio, nós temos o referencial curricular do Estado do Paraná. Então, não pode fugir aí desses documentos orientadores, tem que consultar lá nas propostas pedagógicas curriculares do documento, né, quais são, para o sexto ano, quais são os conteúdos. O CREP já até sugere uma organização temporal desses conteúdos, que pode ser no primeiro, no segundo. Então, dentro desses, vocês vão escolher um para elaborar um plano de aula, tá? Mas não se esqueçam aí de estar abordando, de estar de acordo com os documentos curriculares do Estado do Paraná. Aí, depois que eu elaborei o meu plano de aula, enfim, eu vou para o meu vídeo, né, que é o que pontua mais. Então, tem que ter uma determinada coerência entre o que eu escrevi com o que eu vou gravar. O que é necessário aí para a elaboração desse vídeo? Elaborem slides da aula de vocês. Então, é uma simulação. Lembrem-se, o vídeo, vocês vão gravar o vídeo no tempo de 10 a 12 minutos, mas é uma simulação da aula, como se vocês estivessem dando aula, porém, vocês vão aí resumir essa aula de uma forma que vocês consigam aí apresentar nesse tempo aí que a banca pede. Eu vou iniciar o meu vídeo me apresentando, que o próprio edital coloca isso aí. Tem um videozinho lá no site da banca que orienta dessa forma. Então, eu vou me apresentar, o meu nome é Mari Rose, sou professora de Educação Física, né? Estou nessa etapa do concurso para o componente curricular de Educação Física, que é o componente que eu me inscrevi no concurso. Aí, de acordo com os meus slides, que eu posso estar projetando atrás ali de mim, né? Conforme a gente for dando uma aula mesmo, a gente não projeta os slides e vai apresentando, e vai conversando com os alunos e vai ministrando essa aula, tá? Então, mas é importante. Elaborei o meu plano. Lá no vídeo, vou escolher, vou atender todas as orientações do edital, né? Um lugar iluminado, né? A questão da posição do celular, de quando vocês forem gravar, tudo isso. Né? É isso aí, vocês se atendem que está bem certinho no edital. Então, essa informação pedagógica, que é o meu objetivo com vocês. Vocês vão se apresentar, né?
Cuidado com o posicionamento, é um posicionamento de professor, né? Pode usar um jaleco, de repente, o ambiente, a forma, né? O tom de voz que vocês vão estar apresentando. Então, tudo isso conta muito depois lá na avaliação desse vídeo. Então, é simplesmente a simulação aí de uma aula. Vocês vão gravar o que vocês escreveram. Ele tem esse período aí de 10, no mínimo 10, no máximo 12 minutos. A aula ministrada deverá ser apresentada de forma clara e acessível, contextualizando os objetivos de aprendizagem e o conhecimento específico a ser abordado. É muito importante nós iniciarmos a nossa aula expondo uma situação, um problema, questionamentos propositivos que levem o aluno a refletir sobre aquele tema. Tá? Então, dependendo da metodologia da minha aula, eu vou iniciar lá, eu levanto algumas questões em relação àquele tema que leve o aluno a refletir sobre esse tema principal e principalmente que ele tenha clareza da relação do tema da aula com a sua vida cotidiana, tá? Com o seu meio social depois. Lembrando que a BNCC ela coloca sempre a importância, né, de atingir as 3 finalidades lá da educação. E uma das finalidades é o preparo para o exercício da cidadania. Então, esse conteúdo, né, o aluno lá na frente vai ter que refletir sobre ele, ou ainda dentro do contexto, né, refletir sobre ele, para verificar aí como que ele vai atuar em sociedade, modificar, enfim, né, cumprir aí todas as finalidades da nossa educação nacional. Nessa situação, o professor deverá dar ênfase ao desenvolvimento da atividade, utilizando encaminhamentos metodológicos e recursos pedagógicos digitais adequados à série e etapa de cada ensino. Vejam bem, se é uma simulação da aula num tempo menor, se eu não tenho 50 minutos, mas eu tenho de 10 a 12, qual que é a ênfase que eu vou dar aí na gravação do meu vídeo? Nos encaminhamentos metodológicos. Então, se eu coloquei que eu vou utilizar lá a lousa interativa, eu vou ter que estar lá com tudo preparado, né? Para eu abrir a lousa interativa, simular lá o que os alunos estão escrevendo, se eles estão construindo um mapa mental, enfim. Tá? É preciso deixar claro isso no vídeo e na apresentação, durante a apresentação. Não basta eu falar que eu vou utilizar a sala de aula invertida. Então, toda essa situação ela tem que ficar muito clara no momento da gravação do vídeo. Lembrando mais uma vez, vocês estarão numa situação de aula, tá? Com ênfase aí maior nessa parte dos encaminhamentos metodológicos. Não vão demorar muito tempo apresentando a aula, o objetivo de aprendizagem, tá? Façam essa gestão do tempo. Quanto tempo eu vou utilizar da minha aula para apresentar a minha aula, né? Qual o objetivo, o que os alunos vão aprender, quanto tempo eu vou utilizar para eu levantar essa reflexão da minha situação problema em cima daquele tempo. Aí depois um tempo maior do vídeo para o desenvolvimento da aula. E no finalzinho, um feedback, como que se vai dar a avaliação aí dessa aula de vocês, né? Então, os alunos vão abrir um debate para vocês verificarem se realmente ele compreendeu o conteúdo, eles vão fazer uma atividade, né? Vai ser durante a construção, no desenvolvimento, se você está trabalhando com mapas mentais, por um exemplo, tá? Então aí vocês vão organizando a aula de vocês dentro dessa perspectiva de participação do aluno, tá? Nesse desenvolvimento, o aluno não pode ser um ser passivo, ele tem que interagir com o professor, com a aula, tá? É mais uma das questões que a BNCC e o nosso referencial deixa bem claro, essa participação ativa do aluno, e vai-se trabalhando com esse conteúdo até vocês chegarem no final, no momento final aí da aula, que seria o feedback, seria a avaliação, né? Não uma avaliação, vou aplicar uma provinha aí para ver se vocês conseguiram, vou dar algumas questões para vocês, para ver se vocês conseguiram, mas sim dentro dessa participação ativa que eu coloquei para vocês. O vídeo não deverá pautar na explicação dos itens elencados no plano de aula, mas de sua aplicação. Então, vejam bem, o edital é muito claro. Eu não vou explicar a minha aula, eu vou dar a minha aula. Porém, eu vou dar ênfase maior lá na parte do desenvolvimento, na questão metodológica, aquela que eu trabalho com o aluno mesmo, mas eu vou aplicar a minha aula, tá? Então, não vou explicar, eu sou a Mari,
a minha aula vai iniciar assim, depois eu vou trabalhar isso com o aluno. Não. Então, imaginem que vocês, primeiro, elaboraram um plano de aula para vocês ministrarem essa aula essa semana. Tá? Então, é assim que esse é o documento escrito. E depois vocês vão dar essa aula. Porém, né, aí um tempo mais reduzido. Serão considerados válidos e pontuados os vídeos que sintetizam e expressam de forma prática a atividade de ensino desenvolvido no plano de aula enviado. Tá? Então, só vai pontuar o vídeo aí que sintetiza, porque tem um tempo ali, então eu preciso explicar toda a minha aula, mas de forma sintetizada. E vai expressar de forma prática, não é uma explicação, né? Não é uma leitura de um roteiro, mas uma expressão de forma prática daquela aula que eu preparei para esses alunos de um determinado ano ou série. Quais serão os critérios de pontuação para essa aula prática? Vamos entender lá. Então, em relação ao plano de aula, que vale 5 pontos. 1 ponto. Tá? Então, vocês vão ganhar 1 ponto se o objetivo de aprendizagem a ser desenvolvido a partir do conhecimento específico escolhido respeita o que está no edital, quanto à sua coerência e pertinência conceitual. Então, o meu objetivo de aprendizagem, eles têm que estar de acordo com o tema da minha aula e eles têm que estar de acordo com a série ano. Mas isso é fácil, porque todas essas indicações estão lá no referencial ONU CREP e até mesmo na nossa própria BNCC, tá? Mas conforme o edital, vocês vão se orientar pelo referencial e pelo CREP. Então, o quadro organizador curricular, o que isso significa? É o conteúdo da minha aula, é o objetivo de aprendizagem, né? Quais as habilidades que eu vou desenvolver, que espera se desenvolver com essa aula. Então, isso aí vocês retiram dos documentos, vai valer 1 ponto. Os encaminhamentos metodológicos, vale 4 pontos. Então, vejam bem, é importantíssimo a escolha da metodologia ativa que eu vou utilizar nessa aula. Né? Então, qual metodologia eu vou utilizar e quais os recursos pedagógicos ou digitais que eu também vou utilizar aí para estar aplicando essa aula. Vai valer 4 pontos. Aí totaliza os 5 pontos do documento escrito. Agora, do vídeo, né? Então, desenvolvimento da atividade. Lá, estou fazendo a explanação da minha aula, estou dando a minha aula, né? Simulando essa aula. Coerência no encaminhamento metodológico para o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem. Vejam bem, tudo está relacionado ao objetivo de aprendizagem, tá? Não pode fugir disso aí. É como se fosse um objetivo geral, né? Aí eu vou elencar objetivos específicos para eu atingir o objetivo geral. Então, eu tenho um objetivo de aprendizagem, eu vou trabalhar a descrição da minha aula, colocar os encaminhamentos metodológicos, descrever certinho, para eu atingir esse objetivo de aprendizagem. Utilizando recursos pedagógicos digitais condizentes com a produção a ser realizada pelos estudantes, tá? Então, tem mais uma coisinha aí. Então, vamos escolher uma metodologia ativa, aí durante a aula os alunos produzem outras coisas, ou vocês não deixam claro uma produção do aluno que dê conta aí dessa metodologia ativa, tá? Então, isso aí vai valer 8 pontos. Então, se eu estou falando de construção de mapas conceituais, na minha apresentação, eu vou simular uma construção de mapas conceituais junto com os meus alunos. Então, eu vou abrir lá, aí eu abro a primeira tela, né? Os alunos estão digitando, aí depois na segunda tela eles já escreveram algumas coisas, e nisso o professor vai explicando aqueles conceitos, né? Então, estou trabalhando com a educação física, diferença de jogo e esporte. Aí o aluno vai pesquisar lá ou vai colocar lá a sua concepção de jogo, depois vai colocar a sua concepção de esporte, a gente vai montando, construindo esse mapa conceitual e eu vou esclarecendo junto com os alunos durante a exposição da minha aula, fazendo essa simulação. Lógica das ideias, capacidade de síntese e conclusão. Coerência entre conteúdo, registro do plano de aula e simulação exposta. Sequência lógica de pensamento, capacidade de síntese na abordagem do conhecimento específico e clareza na conclusão das ideias. Então, o que a banca coloca aqui dentro desse critério, né, de lógica das ideias, da capacidade de síntese e conclusão? Então, eu, Mário, estou elaborando um plano de aula em cima de jogos e brincadeiras, eu não posso me perder na explicação e nessa interação com os alunos, tá?
Então, não posso ficar muito falando sobre exemplo de jogos, né, dentro da minha aula, se o meu objetivo de aprendizagem é outro. Então, isso vocês também têm que prestar atenção nessa sequência aí da explicação e na sequência de debates que esses alunos vão falar em relação a esse conteúdo. Tá? Então, isso significa aí essa capacidade de síntese e de conclusão. Então, se eu iniciei com uma situação problema, não se esqueçam de fechar, né, com as possíveis hipóteses de solução dessa situação problema dentro da aula. Então, toda essa lógica aí vai ser pontuada. Comunicação, adequação linguística e gestual. Professor ouvinte. Adequação linguística, gestual e tom de voz condizentes ao contexto de sala de aula. Interação entre estudantes e o conhecimento. Expressão conforme norma padrão da língua portuguesa. Então, isso aí vale 9 pontos, né? Por quê? Então, se for o professor ouvinte ou professor surdo, então no caso do professor ouvinte, ele vai ter que se atentar aí à linguagem dele, ao tom de voz, ele não pode ser muito rápido em alguns momentos, né? Não pode querer dar conta de muita explicação dentro desse tempo, mas que ele tenha aí uma linguagem, né? Tanta linguagem como o tom de voz, como a gesticulação durante essa aula, que ela seja condizente lá ao seu plano e à idade. Então, eu, Mário, vou dar aula para o ensino médio, não posso ficar assim, né? Parada, só olhando, explicando. Hoje, meu nome é Maria Rose, enfim, né? Tem toda aí essa descontração própria do professor para ele estar apresentando essa aula. Agora, o nosso plano de ação. Tá? Então, falamos um pouco aí dos professores, dos diferentes componentes curriculares. Agora, vamos tentar entender um pouco o plano de ação para o professor pedagogo. Tá? Então, o plano de ação para o professor pedagogo também tem que ser de sua autoria. E ele, né, ele vai ter que contemplar, pelo menos, uma frente de atuação da escola. O que significa frente de atuação da escola? É aquilo que ele precisa mais se preocupar. Tá? Então, o pedagogo ele não tem que se preocupar muito com a frequência escolar. Ora, se o aluno não está em sala de aula, ele não tem a sua aprendizagem garantida. Então, a frequência, ela influencia diretamente no processo de ensino e de aprendizagem daquele estudante. O abandono escolar, né, e a aprendizagem propriamente dita. Então, ele coloca nesse plano de ação, ele vai escolher um dos temas do edital, que estão elencados aqui, mas aí ele vai elaborar esse plano de ação frente a uma dessas atuações. Então, por um exemplo, se eu escolher observação de sala de aula, então, e a minha turma do 7º ano, não vamos colocar do ensino médio, minha turma do 1º ano do ensino médio, eu percebo uma infrequência muito grande, um índice, né, de infrequência muito grande, e eu percebo também um índice de abandono, né, no 9º ano. Eles continuavam, né, não tinham esse problema, aí passou para o 1º ano, nós começamos a nos deparar com esse problema de abandono escolar. Então, qual que vai ser a minha frente de observação de sala de aula? As metodologias, né, utilizadas por esse professor, por um exemplo, para verificar se ela auxilia, né, no interesse pelo aluno a frequência dessas aulas. Né? Claro que existe todo um trabalho que deve ser feito dentro da escola, coletivo, não é só isso. Mas eu vou fazer um plano de ação que eu vou fazer a observação de sala de aula frente ao abandono escolar ou frente à aprendizagem. Eu percebi que o meu 1º ano, ele não, né, lá no 1º trimestre, as notas foram muito baixas, no geral. Então, eu vou fazer a minha observação de sala de aula, eu vou ter como frente de atuação a aprendizagem dos estudantes. Né? Por que esses estudantes não estão aprendendo? O que acontece nessas aulas? Né? Eu vou levantar algumas situações, problemas, para verificar quais são as variáveis que estão impedindo essa aprendizagem desses estudantes. Ou eu posso pegar outros temas ali que estão no edital. Então, vou colocar lá, por um exemplo, plano de aula, metodologias ativas e plataformas educacionais. Como engajar estudantes e professores. Aí eu tenho lá várias plataformas educacionais na minha escola, porém o acesso a elas é muito pequeno.
Então, eu vou elaborar um plano de ação para eu engajar melhor tanto os estudantes quanto os professores nesse recurso digital tão rico para a aprendizagem dos estudantes. Enfim, então, o professor pedagogo, ele vai escolher um desses temas, ou observação de sala de aula, ou pedagogo que é formação continuada em serviço do professor, que ele pode fazer um acompanhamento durante a hora atividade, né? Ele pode fazer algumas reuniões, de acordo com uma das frentes, né? Então, se o problema da que eu escolhi é a frequência escolar, qualquer um desses temas, o plano de ação vai ter que ser escrito para resolver o problema da frequência escolar, tá? Se é abandono escolar, qualquer um desses temas do meu plano de ação vai ter que ter ações para eu resolver o problema do abandono escolar ou o problema da aprendizagem, tá? Então, enfim, ele vai estabelecer lá o seu objetivo geral, vai dividir esse objetivo, né? Me desculpe, falhou aqui. Dividir esse objetivo em objetivos específicos e cada objetivo específico vai ser uma ação minha, ela vai se transformar numa ação. Então, eu tenho lá aquela ação, quem que é responsável por aquela ação, como que eu vou acompanhar aquela ação, qual é o prazo de duração, né? Vai ser durante todo o ano, vai ser no primeiro trimestre, vai ser no mês de fevereiro, enfim, eu vou estabelecendo aí um cronograma para eu resolver esse problema que eu escolhi trabalhar, né, nesse plano de ação. Depois que o pedagogo ele elaborou o documento escrito, ele também vai para a etapa do vídeo, né, também de 10 a 12 minutos, sobre um dos 5 temas relacionados no edital, que é esses temas que eu coloquei para vocês aqui acima. O candidato deverá explanar a importância do tema. Então, eu vou iniciar o meu vídeo falando da importância do tema escolhido em relação a uma das frentes de atuação e a situação problema. Então, se eu vou escolher lá a observação de sala de aula para melhoria, por um exemplo, né, enquanto uma metodologia de formação em serviço para melhoria da aprendizagem dos estudantes do ensino médio, digamos que eu escolhi esse tema, então eu vou iniciar lá, eu vou falar da importância dessa metodologia de formação em serviço, como que ela impacta, né, na aprendizagem, na formação dos professores e qual é a problemática que eu estou enfrentando na minha instituição de ensino para que eu, né, tenha escolhido aí esse tema de observação de sala de aula. Explicar de forma clara como irá implementar e acompanhar as ações elencadas no plano no contexto escolar. Então, dentro desse tempo, eu vou fazer toda essa apresentação aí do tema, da situação, problema, e eu tenho que explicar de uma forma muito clara qual é a ação que eu vou desenvolver, né? Qual é o tempo que eu vou desenvolver e principalmente como eu vou acompanhar os resultados. Tá? Esse como eu vou acompanhar, que é a forma mais importante aí do plano de ação. Então, eu vou fazer por meio de reuniões frequentes, né? Eu vou elaborar gráficos no Google Drive para estar apresentando para os professores, para os alunos, para a comunidade. Né? Eu vou criar forms de avaliação constantemente para que os alunos respondam, para que a família. Então, todo esse acompanhamento aí é muito importante na elaboração do nosso plano de ação. O vídeo não deve tratar da explicação dos itens elencados no plano de ação, mas da sua aplicação no contexto escolar. Então, é da mesma forma lá que o plano de aula. Então, eu vou aplicar esse plano de ação, tá? Então, eu vou estar colocando lá reunião que eu fiz com os professores, né? Essa simulação, essa aplicação toda, e vou estar explicando todo o meu plano de ação, todo o contexto do meu plano de ação. Qual que é o critério de pontuação aí para o nosso vídeo? Estrutura do plano de ação. Tema associado a uma das frentes de atuação da escola, coerência e relação com a situação problema, público-alvo, prazo, ações a serem desenvolvidas e meios de acompanhamento. Então, se eu conseguir colocar no papel toda essa intencionalidade, e essa intencionalidade ficou clara, então um ponto lá para mim nessa etapa da prova. Situação problema, mais um ponto. Então, existe uma clareza nessa situação problema? Tem uma relação com o tema que eu escolhi? Então, tem o tema e tem a frente de atuação.
Tem coerência com o objetivo geral a ser atingido lá na escola? Não existe essa coerência? Então, também aí eu vou pontuar, tem mais um pontinho. Acompanhamento das ações, 2 pontos, aí tem uma pontuação maior. Como que eu vou acompanhar e monitorar os resultados frente à minha situação problema, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, se eu tenho problema de infrequência, quais ações que eu vou descrever, né, para melhoria dessa situação problema, como que eu vou acompanhar e como que eu vou analisar esses resultados, né? Será que deu certo esse plano de ação? Será que não deu? Então, eu vou acompanhar o BI frequentemente, né, para ver o índice de frequência da turma. Eu vou expor um painel na minha sala de aula para que os próprios alunos coloquem lá, né, o número de ausentes, para eles terem uma visão, né, de quantos por cento da turma falta por dia. Eu vou fazer um acompanhamento por aluno para saber quais são os alunos que mais faltam, enfim, né? Eu preciso indicar nesse plano de ação como que eu vou acompanhar para que se tenha resultado. Então vamos lá. Eu já detectei que tem a minha turma do primeiro ano do ensino médio, ela tem um índice de infrequência de 20%. E quais ações, o que eu vou fazer para resolver essa situação, problema? Então aí, esse acompanhamento aí, esse monitoramento dos resultados vai valer 2 pontos. Isso é do plano de ação. O vídeo, né? Tema escolhido, detalhamento em relação a uma das frentes de atuação da escola e caracterização da situação problema, 8 pontos, né? Então, o tema escolhido, ele está de acordo com aquela situação problema? Descrição da implementação e acompanhamento de forma clara e contextualizada. Então, ou seja, na hora que eu estiver gravando o meu vídeo, eu preciso deixar claro quem é meu público-alvo, qual que é o prazo e qual é a meta que eu quero atingir. Então, se o meu índice de frequência no ensino médio é de 85% e eu quero atingir 95%, eu vou indicar aí os caminhos nesse plano para eu sair do 85% e chegar ao 95%. E a comunicação, né, que é o mesmo exemplo do professor também. Adequação linguística, tom de voz, gesto, isso tem que estar de acordo com o contexto, né, de atuação lá que o professor vai estar apresentando desse plano de ação. Isso também de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. O que o professor pedagogo pode fazer também? Os slides, né? Façam os slides, projetem, vai apresentando o plano, vai explicando as ações, vai colocando as formas de acompanhamento, como se vocês estivessem aí aplicando esse plano de ação na escola, ok? Bom, professores, espero ter ajudado mais uma vez, né? E que essa contribuição seja válida para vocês estarem elaborando aí o plano de ação ou o plano de aula para mais essa etapa, né, tão importante do concurso. E mais uma vez aí eu parabenizo a todos que já chegaram a essa etapa. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo.